Você já parou para pensar na diferença que existe entre salvação pelas obras e salvação pela fé? Já uma vez procuraste saber o que distingue uma da outra? É disto que vamos falar hoje. Jeremias capítulo 2, no seu verso 13, há uma resposta exata para essas perguntas que acabamos de formular. Mas antes, ore comigo. Pai Santo, Criador dos céus e da terra, permita-nos, Senhor, meditarmos na Tua palavra. Dá-nos entendimento nos méritos de Jesus Cristo, imploramos-te com fé. Amém. Repito, Jeremias capítulo 2, verso 13. Diz a palavra do Senhor: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Nesta passagem, nós encontramos o Senhor a resumir o pecado do seu povo em duas partes. Primeira parte: deixaram o manancial de águas vivas. É pecado, sim, abandonar o Senhor. Sabe, meu irmão, quando nós nos afastamos de Deus, nós somos propensos a realizar todo e qualquer tipo de mal. Algumas vezes, Deus pede que nós nos aproximemos a Ele, não só para o nosso bem, mas também para nos livrar de tudo que é errôneo. E o povo de Deus tinha esta noção, sabia muito bem disso, mas ainda assim preferiu afastar-se de Deus. E para Deus isso era um pecado. Sair da glória de Deus, sair da presença de Deus, era um pecado para Deus. E é hoje também para nós. O segundo pecado do povo de Deus foi deles terem cavado, não é? Cisternas rotas. Primeiro, abandonaram a Deus. Segundo, cavaram cisternas rotas que não tinham água. Num país, numa zona onde a chuva cai 2 vezes, talvez, por ano, as águas vinham dos poços. Então, nós temos 2 fontes, não é, do consumo de água. A primeira fonte são as nascentes, os rios, talvez. A segunda fonte está o poço. E era assim para os israelitas também. A água que vinha de uma nascente não exigia esforço nenhum. Para consumi-la, não exigia esforço nenhum. Era simplesmente chegar até a nascente, tirar a água e bebê-la. Já a água de um poço, meu amado, a água de um reservatório, exigia esforço árduo. Para as zonas em que existem poços, os irmãos sabem muito bem que antes de beber a água, primeiramente nós teremos que cavar o poço, uma profundidade de 12 a 13 metros de profundidade. Nós temos que depois usar um balde com corda na dimensão da profundidade do poço, puxar a água e talvez consumi-la. Mas havia também algumas desvantagens. É que depois de cavar, existiam momentos em que as pessoas cavavam, depois de terem cavado, não aparecia água. Eles tinham que mudar de lugar. Iam para um outro sítio, cavavam 2, 3, 4 metros. Se não tiver o lençol d'água, eles saltavam, iam para um outro sítio, até então encontrarem uma zona, não é? Onde eles possam conseguir a água. Assim é a salvação. A salvação nos foi dada de graça. Se nós abrirmos o livro de Efésios, capítulo 2, no seu versículo 8,
nós vamos encontrar aí uma mensagem especial com relação à salvação. Diz a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. No verso 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O povo de Deus, Efraim, nesta situação, abandonou a salvação pela graça, que era o manancial de águas vivas, o nosso Cristo, para consumir a salvação por esforço. Isso significa dizer que a salvação não deve ou não surge de obras. Há pessoas que fazem da salvação depender de jejum, peregrinação, orações prolongadas e enfim. Mas a palavra do Senhor está aqui a dizer que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas sim vem de mim, diz o Senhor Jesus. Todos aqueles que procurarem beber neste mundo, beberão, mas ainda voltarão a ter sede. Mas aqueles que beberem de Jesus Cristo, aqueles que procurarem beber da fonte ou do manancial de águas vivas, esses beberão. Mas nunca voltarão a ter sede. O Senhor hoje está a convidar você para dirigir-se a Ele. O Senhor ergueu o seu braço. Você precisa ir até a direção e segurar nele. Você só precisa fazer isso. Você precisa andar até Jesus Cristo, porque Ele te chama. A salvação já lhe foi dada de graça. E é pela fé. Acredite apenas. E esta salvação será derramada por meio do Espírito Santo na sua vida. Você não precisa fazer jejuns, peregrinações para ser salvo. Pois só existe um Salvador, este Salvador é Jesus. E é o único que lhe pode dar esta salvação. Que o Senhor lhe possa abençoar. Que o Senhor possa fazer da sua casa uma casa cheia de bênção, um lugar cheio de salvação. Que você e toda a sua família sejam salvos nos méritos de Jesus